Durante milhares de anos, a África e a Ásia permaneceram separadas por uma faixa de água que, apesar de estreita em alguns pontos, sempre foi suficiente para impor limites. O Mar Vermelho não é apenas uma divisão geográfica, mas uma fronteira histórica, econômica e cultural. No entanto, engenheiros e planejadores agora encaram uma pergunta que parecia impossível até pouco tempo atrás. E se esses dois continentes pudessem ser ligados diretamente por terra? A ideia de uma ligação fixa entre a África e a Ásia não é nova, mas nunca esteve tão próxima de sair do papel. O ponto-chave desse projeto está em um trecho específico do Mar Vermelho, onde a distância entre a Península do Sinai, no Egito, e a região de Tabuk, na Arábia Saudita, é surpreendentemente curta. Em dias claros, é possível enxergar um litoral a partir do outro, como se a separação fosse apenas um detalhe esquecido no mapa. Esse corredor natural é conhecido como Estreito de Tirã e funciona como uma das rotas marítimas mais importantes da região. Navios cruzam diariamente esse trecho levando mercadorias, combustível e alimentos. Ao mesmo tempo, balsas transportam pessoas entre os dois lados, mas o processo é lento, limitado e dependente das condições do mar. É exatamente essa limitação que impulsiona o surgimento de um dos projetos de engenharia mais ambiciosos do século. A proposta é criar uma ligação contínua por meio de uma ponte, um túnel ou uma solução híbrida que combine os dois sistemas. O objetivo vai muito além de facilitar deslocamentos. Trata-se de reduzir drasticamente o tempo de viagem, integrar economias, fortalecer o comércio regional e transformar completamente a dinâmica logística entre África, Oriente Médio e Ásia. No papel, a distância parece simples de resolver. São pouco mais de 13 quilômetros entre um ponto e outro, mas a complexidade real está escondida sob a superfície do mar. Próximo às margens, o fundo é relativamente raso, permitindo a instalação de estruturas de sustentação. Porém, à medida que se avança em direção ao centro do estreito, o solo despenca abruptamente, atingindo profundidades que ultrapassam centenas de metros. Esse desnível extremo torna inviável uma ponte tradicional em toda a extensão. Os pilares precisariam suportar pressões enormes, além de enfrentar solo instável e correntes marítimas intensas. Por isso, os engenheiros analisam soluções alternativas, como a combinação de trechos elevados com seções submersas, semelhantes às utilizadas em megaprojetos internacionais de sucesso. Uma das técnicas consideradas envolve o uso de enormes estruturas metálicas cravadas no fundo do mar, criando bases secas para a construção de pilares. Em áreas mais profundas, a opção mais segura seria o túnel subaquático. Esses túneis podem ser escavados diretamente no solo marinho, com máquinas gigantes, ou montados a partir de segmentos pré-fabricados, que são afundados e conectados com precisão milimétrica. Esse tipo de solução já foi testado em projetos como o complexo que liga Hong Kong, Zhuhai e Macau, provando que é possível construir em ambientes marítimos desafiadores sem comprometer a segurança ou a eficiência. Ainda assim, adaptar essas técnicas ao Mar Vermelho exige estudos detalhados e ajustes específicos. Outro fator crítico é o comprimento total da obra. Embora o trecho marítimo seja relativamente curto, as rampas de acesso para veículos e trens precisam ser longas e suaves, garantindo segurança e conforto. Isso significa que, somando entradas e saídas, a ligação completa pode ultrapassar 30 quilômetros, colocando o projeto entre os maiores do mundo em sua categoria. Além da engenharia, o clima impõe desafios severos. As temperaturas na região frequentemente ultrapassam níveis extremos. O calor afeta o comportamento do concreto, que seca mais rápido do que o ideal, e do aço, que se expande com facilidade. Para contornar isso, as equipes teriam que trabalhar em janelas de tempo reduzidas, utilizar sistemas de resfriamento e aplicar materiais especialmente desenvolvidos para ambientes hostis. O ambiente marinho também acelera a corrosão, e a umidade constante exigem camadas extras de proteção e manutenção contínua. Nada pode ser improvisado. Cada detalhe precisa ser pensado para durar décadas, talvez séculos. O custo estimado para um projeto dessa magnitude gira em torno de bilhões de dólares.
E esse valor tende a crescer à medida que estudos mais aprofundados são realizados. Grandes obras raramente seguem o orçamento inicial à risca, especialmente quando envolvem desafios naturais tão complexos. Mas talvez o ponto mais sensível de todo o projeto esteja abaixo da água. O Estreito de Tirã abriga um dos ecossistemas marinhos mais ricos e preservados do Mar Vermelho. Recifes de coral vibrantes, cardumes diversos, tartarugas, raias e até tubarões convivem em um equilíbrio delicado que levou milhares de anos para se formar. Por isso, o projeto exige protocolos ambientais rigorosos, barreiras de contenção, monitoramento constante da qualidade da água e a presença permanente de biólogos marinhos seriam indispensáveis. Em algumas áreas, a escolha por túneis, em vez de pilares, pode ser a única forma de preservar o fundo do mar intacto. Cada decisão precisa respeitar não apenas mapas terrestres, mas também levantamentos subaquáticos detalhados. Caso qualquer impacto negativo seja identificado, a única opção responsável seria desacelerar ou até interromper as obras, priorizando a preservação ambiental. Se todos esses desafios forem superados, o impacto será gigantesco. Atualmente, quem deseja viajar por terra entre a África e a Ásia precisa contornar todo o Mar Vermelho, atravessando longas distâncias e diversos países. Uma ligação direta reduziria essa jornada a poucas horas. Portos se tornariam mais acessíveis, rotas comerciais seriam encurtadas e regiões antes isoladas ganhariam novas oportunidades econômicas. Para turistas, a travessia em si se tornaria uma atração, oferecendo uma experiência única de cruzar continentes em questão de minutos. Para o transporte ferroviário, o impacto seria ainda maior. Trens poderiam atravessar o mar de forma silenciosa e eficiente, conectando redes logísticas inteiras sem depender de navios ou balsas. Isso significaria menos custos, menos emissões e mais agilidade. Mesmo com todo esse potencial transformador, a ligação entre África e Ásia ainda depende de fatores que vão além da engenharia e do meio ambiente. A geopolítica da região é complexa e sensível. O Estreito de Tirã já foi, no passado, motivo de tensões internacionais, bloqueios marítimos e disputas estratégicas. Qualquer obra nessa área precisa considerar acordos diplomáticos, tratados internacionais e garantias de livre navegação para outros países que dependem dessa rota. Além disso, a segurança da estrutura é um ponto central. Uma ligação fixa entre dois continentes se tornaria automaticamente uma infraestrutura crítica, exigindo sistemas avançados de monitoramento, vigilância e proteção. Isso inclui desde sensores estruturais capazes de detectar microfissuras até tecnologias de segurança contra sabotagens ou ataques. Nada pode ser deixado ao acaso em uma construção desse porte. Outro aspecto que ganha destaque é a integração cultural e social. Uma ponte ou túnel não transporta apenas veículos e cargas, mas também pessoas, costumes, ideias e hábitos. O aumento do fluxo humano entre África e Ásia poderia acelerar trocas culturais, impulsionar o turismo religioso e histórico e criar novas zonas de desenvolvimento urbano nas regiões de acesso. Cidades que hoje são consideradas periféricas poderiam se tornar centros logísticos estratégicos. Hotéis, centros comerciais, zonas industriais e polos tecnológicos surgiriam em torno das entradas da ligação continental. Esse crescimento, no entanto, precisaria ser planejado para evitar desigualdades sociais, especulação imobiliária excessiva e pressão sobre recursos naturais locais. Se esse projeto te fez olhar o mapa do mundo de um jeito diferente, então o objetivo do vídeo foi cumprido. Deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder outras curiosidades incríveis. E se você conhece alguém que adora mistérios do futuro, compartilhe este vídeo com essa pessoa.